Olá, o meu nome é Luiz Cláudio Tiste, eu sou repórter do portal Brasil 61 e hoje vou conversar com o Dr. Fabrício da Silva. Ele é um cardiologista, especialista em emergências clínicas e, desde o início da pandemia, em março de 2020, tem se dedicado ao atendimento das vítimas da Covid. Teve a oportunidade de atender autoridades da República, tem publicado artigos, se tornou um estudioso sobre esse assunto. Tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela oportunidade de falar esse assunto tão relevante. Doutor, eu lhe peço que faça uma análise do quadro geral da Covid-19 hoje, em janeiro de 2022, quando nós já estamos perto de completar 2 anos de intensa convivência com o coronavírus e as suas consequências. Por favor, conte como é que está o momento que a gente está vivendo. Nós estamos realmente passando agora por uma nova onda de contaminação pelo coronavírus. Ao longo desses últimos 2 anos, foram momentos muito difíceis, com pacientes extremamente graves, lutas por conseguir vacina, lutas por tratamentos eficazes. Conseguimos evoluir em alguns aspectos nesses últimos 2 anos, o que traz, obviamente, um reflexo nessa nova onda que estamos vivendo, mas ainda há muito o que ser feito, né? Vejo que nesse novo surto da Covid-19, nós vemos uma apresentação peculiar, diferente do que enfrentamos no começo de 2020 e 2021, até o meados de 2021, quando a vacinação começou a ser um pouco mais ampla, né? O acesso mais amplo. Hoje nós vemos uma Covid-19 um pouco mais branda na sua apresentação clínica, embora uma ampla disseminação, isso é muito característico por algumas peculiaridades dessa nova variante da Omicron, em que ela tem uma predileção pelas vias aéreas superiores, nariz, orofaringe, garganta, e com isso ela é mais facilmente transmissível, contudo, ela tem menor patogenicidade, ou menor chance de evoluir para uma doença pulmonar, pela pneumonia, que é o que a gente via nas outras variantes, inclusive na Delta, que foi uma que nós vivenciamos recentemente. Então, isso traz para a pandemia um novo perfil, onde existe um grande número de infectados com síndrome gripal, com sintomas de sinusite, nariz escorrendo, gripe, dor de garganta, mas que raramente evolui para a segunda etapa. Isso tem 2 grandes hipóteses hoje mais circulantes. Uma delas é que realmente essa variante Ômicron tem esse perfil menos patogênico para o pulmão, mas obviamente a gente vê esse reflexo secundário à vacinação, que hoje é bem mais ampla e já tem a maior parte da população, inclusive com a terceira dose, a dose de reforço. Isso traz uma tranquilidade um pouco maior em relação à evolução da doença, mas obviamente não diminui a cautela. Hoje, na realidade, o que a gente vê de pacientes internados, aqueles que estão evoluindo com uma forma ainda grave, são os indivíduos não vacinados. Isso é uma prática, a gente tem visto amplamente na mídia, que isso acontece em diversos países, e realmente os casos graves eles estão mais restritos aos pacientes que não foram vacinados em nenhuma das doses. A gente sabe que o tempo médio de duração da imunidade adquirida pela própria contaminação, ela acontece ali em torno de 4 a 6 meses. Depois disso, o indivíduo já não tem mais anticorpos suficientes para proteger contra a nova contaminação. Então, efetivamente, o que gera um resultado esperado, resultado forte para a prevenção da contaminação, ou especialmente para a prevenção contra a forma grave, é a vacinação. Nós temos agora um grande volume de procura de pacientes nas emergências do país todo. Isso tem sobrecarregado os pronto-socorros, as emergências, as UPAs. Obviamente, porque a população está muito fragilizada, então, frente aos primeiros sintomas gripais, o paciente procura assistência à saúde, e isso realmente é um reflexo do que foi passado nesses últimos 2 anos. No início da pandemia, tivemos um erro grave, que foi de orientar os indivíduos a ficarem em casa até terem sintomas respiratórios mais graves, e aí sim procurarem assistência.
e nessa fase o indivíduo chegava já com uma doença avançada e as perspectivas de evolução positiva eram menores. Hoje, mudando um pouco esse foco, nossa orientação, sim, é que sempre busque orientações médicas, que busque avaliações, não necessariamente avaliação presencial em pronto atendimento, hoje já validado pelo Conselho Federal de Medicina, as teleconsultas, a telemedicina ganhou um grande espaço, uma capilaridade ao atendimento médico, atendimento de enfermagem, o que garante informação de qualidade, avaliação, controle e reduz a chance do paciente evoluir para uma fase grave sem receber devida assistência. Então, duas grandes correntes agora vêm ganhando força no país quando a gente tange o assunto saúde coletiva, né, saúde pública. Então, para essas medidas em relação à redução de busca às emergências, que está demasiadamente grande, uma vez que a gente enfrenta a pandemia do coronavírus, sobreposta agora também ao surto do influenza, que acaba tendo também uma apresentação clínica muito semelhante, e a diferenciação acontece de fato com exames, com testes específicos. Então, a população tem buscado muito amplamente esse acesso à saúde. Uma corrente que vem crescendo agora é a possibilidade de autotestagem. Em alguns países isso já acontece e possibilita que o paciente tenha o diagnóstico mais rapidamente, consiga buscar assistência mais direcionada e passe a ter uma orientação mais apropriada, sem sobrecarregar os pronto-atendimentos do país. Então, isso é uma política que vem crescendo e que é uma discussão que está sendo amplamente levantada. Obviamente que a política de vacinação ainda continua forte, isso é importante que aconteça para que a gente continue reduzindo as formas graves da Ômicron, e as orientações em relação ao isolamento, elas ainda são fundamentais e são elas que reduzem a transmissão do vírus. Obviamente que nós passamos por momentos difíceis em relação à parte econômica, administrativa do país, com os lockdowns, com o isolamento, mas aprendemos em muitos aspectos a trabalhar de maneira remota, em home office. Então, tudo aquilo que é possível ser feito dessa forma, de uma forma efetiva, devemos priorizar para assim acontecer, para reduzirmos circulação de pessoas, para reduzirmos forma contaminada. Interessante que hoje, Luiz, eu estava até lendo uma reportagem sobre a dificuldade em que um dos motivos de sobrecarga também do serviço de saúde é a necessidade, a obrigatoriedade de um indivíduo apresentar um atestado médico no seu trabalho quando ele apresenta sintomas gripais. E isso acaba sobrecarregando o serviço, porque o indivíduo tem um primeiro sintoma, ele busca assistência primeiro para testar, e se não, para conseguir um atestado de afastamento para que comprove o seu isolamento ou seu afastamento do trabalho. Isso, obviamente, que gera um grande impacto econômico e financeiro que tem que ser levado em consideração, mas mais do que isso, essa dinâmica de obrigatoriedade de apresentação de atestados médicos acaba sobrecarregando ainda mais esse serviço de saúde que hoje se encontra saturado nas emergências. O que ainda a gente não vê é o que nós já passamos em momentos passados, é a alta conversão de internação dos pacientes de emergência para a terapia intensiva, para a UTI. Temos, sim, números mais expressivos do que no último mês, contudo, realmente o perfil de internação do paciente é menos grave, o número de internações ainda é um pouco menor do que nós já passamos, então, realmente, a busca e a sobrecarga maior hoje recai sobre os pronto-atendimentos. O senhor disse, doutor Fabrício, sobre cautela, disse da mudança na forma como a medicina lida hoje com a doença, em comparação com março de 2020. Hoje, quais são as orientações básicas para a prevenção, para que as pessoas evitem se contaminarem? Exatamente, continua o álcool gel, uso de máscaras e também o isolamento social? As orientações ainda seguem as mesmas, a gente mantém ainda o isolamento social como uma demanda importante, a utilização de máscaras para redução de transmissão do vírus e a higienização das mãos com álcool também reduz bastante o índice de contaminações, então isso ainda persiste. O que nós tivemos de mudança recentemente, tanto começou pelo CDC nos Estados Unidos e ganhou espaço na OMS, também agora pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, é sobre os tempos de isolamento, tendo em vista o grande afastamento de profissionais de saúde e de profissionais de maneira geral, na forma leve da doença, que se afastavam pela contaminação, mas que eventualmente estavam assintomáticos. Então, e sabemos que o tempo
A fase de maior contaminação do vírus, ela está intimamente ligada ao paciente mais sintomático e essencialmente mais concentrado nos primeiros dias do início da doença. Então, hoje, para o indivíduo que está totalmente assintomático e tem um teste positivo para a COVID, no 5º dia de sintomas, se ele continuar assintomático, sem utilização de medicações de horário, ele pode repetir um teste de antígeno e, vindo negativo, ele sairia do isolamento. O mesmo se aplica para o paciente pouco sintomático, mas que ainda persiste com um teste de antígeno positivo no 5º dia, que chegue no 7º dia e estiver sem sintomas nas últimas 48 horas, sem utilização de analgésicos de horário, ele também estaria livre do isolamento. O paciente que permanece mais sintomático, o tempo de isolamento ele vai até o 10º dia do início dos sintomas. Para os indivíduos que internam, que necessitam de terapia com oxigênio, o tempo de isolamento se estende até o 14º dia. Então, com essa prática em relação aos tempos de isolamento, a gente tem uma dinâmica maior de restrição das pessoas ao retorno à sua vida usual e retorno ao trabalho, e ao mesmo tempo sem oferecer risco maior de contaminação. Mas ainda as restrições, as recomendações sanitárias para a redução de risco ainda permanecem as mesmas. Doutor, que referências a pessoa deve buscar em si mesma para decidir que é hora, é o momento de fazer um teste? Bom, hoje, na verdade, os sintomas são sintomas gripais, que incluem dores no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, nariz escorrendo, coriza, febre, tosse, são os sintomas mais comuns relatados. Somente existiam algumas correntes de orientação tentando diferenciar a sintomatologia e falando pelo tipo de sintomas, se era COVID, se era influenza, mas de fato, na prática, isso não é uma realidade. Os sintomas não são tão específicos a cada doença, então, frente a essas doenças, deve ser testado tanto para COVID quanto para influenza, né, na medida do possível, em relação ao acesso aos testes. Mas a gente não tem uma especificidade em relação aos sintomas. Na prática, o que eu tenho visto de maneira mais comum é que, diferente das outras variantes, na Ômicron, a gente tem visto mais queixas de odinofagia, ou seja, de dor de garganta, garganta inflamada, e na fase mais tardia, sintomas francos de sinusite. Isso também tem sido bem mais recorrente agora nessa variante Ômicron do que nas demais que nós já passamos. E quanto ao risco de colapso no atendimento, doutor Fabrício? A imprensa tem noticiado que falta kit para testagem. As pessoas têm procurado e não têm encontrado para comprar. A indústria não estaria conseguindo atender a demanda por testes. É isso mesmo? Isso é fato. Hoje a gente já passa alguns locais com carência de testes, então não é necessariamente um colapso no atendimento. E aí isso é importante, e acho que é um dos pontos chaves que nós levantarmos com uma discussão agora, que é a diferenciação entre o indivíduo ter acesso ao teste e o indivíduo ter acesso a um atendimento médico, atendimento de saúde. São dois conceitos que hoje, no Brasil, eles estão amarrados e interligados e que não deveriam ser. Digo porque, e aí isso ganha mais força ainda nessas correntes agora que discutem a autotestagem. É fundamental o indivíduo ter direito e acesso ao seu diagnóstico. Isso se daria com acesso ao teste. A gente atrelando essa testagem a uma prescrição médica e uma avaliação médica, a gente afunila e cria um gargalo em relação à acessibilidade, sobrecarrega os serviços de saúde, faz com que aqueles indivíduos que realmente precisam de um atendimento médico urgencial tenham maior restrição e maior dificuldade a consegui-lo, porque está sobrecarregado, e isso faz com que a testagem não seja tão ampla como nós gostaríamos. Então, esse é um ponto fundamental, separarmos a questão teste, a testagem, do atendimento médico. Obviamente, o indivíduo que é positivo, ele deveria ter um acesso precoce a informações, isso poderia ser por teleatendimento, não necessariamente um teleatendimento médico. Hoje, profissionais de saúde, sejam enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, outros profissionais da equipe multiprofissional poderiam fazer atendimentos por teleconsulta, dando orientações básicas sobre o autocuidado na fase inicial, sobre os momentos mais importantes a buscarem assistência, sobre momentos estratégicos de buscarem uma avaliação médica para eventualmente ponderar um exame de imagem, uma tomografia.
Então, tudo isso tem que ser uma orientação de livre acesso, de grande disseminação, através de profissionais de várias áreas da saúde. Então, isso seria importante que fosse criado alguma acessibilidade a orientações via telefone, via telechamada, via teleconsulta, separado do serviço de testagem, onde, eventualmente, postos apenas para testagem deveriam ser mais amplamente difundidos e espalhados pelo país, eventualmente a autotestagem, que poderia chegar pelo correio, e o paciente pudesse ter seu diagnóstico mais rapidamente, sem sobrecarregar o sistema de saúde. Ante o quadro complicado de agora, o que o senhor recomenda? Como é que a pessoa deve agir? Que solução ela deve buscar? Primeiramente, como eu disse, buscar informações, entender o dia de sintoma que ela está vivendo é importante. Eu digo isso porque a COVID ela tem duas fases muito demarcadas. Uma primeira fase gripal, que dura de 3 a 5 dias, podendo se estender até o sexto, sétimo dia. E os indivíduos que vão evoluir para doença pulmonar, para pneumonia pela COVID, ela começa a se esboçar a partir do sétimo, oitavo dia, e vai ter o pico da doença entre o 10º ao 12º, 13º dia do início dos sintomas. Sabendo dessa curva de evolução da doença, é importante que, numa fase inicial, logo que tem o diagnóstico, o indivíduo consiga acesso a informações desse cunho que eu estou passando agora, que entenda detalhes sobre o seu autocuidado, sinais e sintomas de alerta, e que no sétimo dia, sexto, sétimo dia, ele precisa de uma avaliação médica para definição se há necessidade ou não de uma investigação mais a fundo, de investigação com exame de imagem, de tomografia, para que documente que o paciente está entrando na fase da pneumonia, porque isso muda o tratamento, isso muda toda a abordagem clínica do paciente e faz com que a evolução, se eventualmente evoluir para a pneumonia, que a evolução seja mais branda e controlada. Obviamente que a gente realmente tem visto menos conversão para essa segunda fase, nessa nova fase que estamos vivendo, mas elas ainda acontecem e a gente precisa de vigilância. Para esclarecer, doutor Fabrício, o risco de colapso tem a ver, então, com a falta de testes. Atendimento, não. É isso mesmo? Está certo? Enquanto a gente atrela teste e atendimento, ambos estão sob risco de colapso. A hora que conseguimos separar e flexibilizar a forma de atendimento, a gente passa a ter outras possibilidades e a gente reduz a chance de colapso. Sobre os colapsos em relação ao número de leitos de internação, nós nunca descartamos, já passamos por momentos semelhantes em que leitos faltaram e que a dificuldade para conseguir UTI era muito grande. Hoje, ainda não estamos nesta condição, mas, obviamente, quanto maior a disseminação do vírus, maior a proporção de doença, maior o número de pessoas que podem evoluir de uma forma grave, que precisem de leito de UTI. Então, é muito dinâmico essa avaliação, o risco existe. Para isso, a gente recomenda as medidas para redução de circulação do vírus, para redução de transmissão, e, obviamente, separar a testagem do atendimento reduz a chance da sobrecarga do sistema e ter que sempre atender para gerar pedido de exame e atestado médico para que o indivíduo que é pouco sintomático consiga fazer seu cuidado em casa. Então, isso hoje deixa um grande gargalo no sistema de atendimento. É possível prever, então, doutor Fabrício, quando esse eventual pico na demanda pode vir, quando que ele vai ocorrer? Difícil ter uma previsão exata, Luiz. O que a gente tem como perspectiva a gente está agora sentindo a repercussão de alguns momentos de aglomeração que aconteceram no final do ano, Natal e Réveillon. Então, a grande maior parte das pessoas que se contaminaram foi mais ou menos nessa fase, onde houveram aglomerações. No Brasil, especificamente, o mês de fevereiro nos preocupa em relação ao Carnaval, que pode ser um outro grande pico de novas contaminações. Órgãos públicos já tomaram algumas decisões sobre cancelamento de eventos e fechamento de festas, o que ajuda a reduzir, mas, obviamente, que a gente passa por esses períodos em que a chance de novos grandes números acontecerem ao mesmo tempo não é pequena. Então, isso nos deixa preocupados. Agora, uma previsão exata é difícil de estimar. Doutor, a tensão com a qual nós lidamos hoje, os problemas que a gente enfrenta na saúde pública agora, tem a ver, portanto, com as festas de final de ano. É isso mesmo? Com certeza repercute. Então, a gente, claramente, nós que estamos na linha de frente, trabalhando diretamente com pacientes com Covid,
percebemos nitidamente os pacientes que começaram com sintomas entre a semana de Natal e Réveillon, ou seja, se contaminaram possivelmente nas festas de final de ano, e ao mesmo tempo aquelas pessoas da primeira semana, segunda semana de janeiro, que possivelmente se contaminaram nas festas de Réveillon, com uma grande busca de pessoas sintomáticas para testagem, para consultas, então isso realmente foi perceptível. E é o que a gente está vivendo agora, a tendência é ter uma estabilidade nas próximas semanas, mas desde que tenham posturas nesse sentido de redução de mobilização das pessoas, redução de aglomerações, manutenção maior de home office, e isso faz com que reduza a circulação do vírus. As pessoas que se contaminam, então, doutor, com a variante Ômicron do coronavírus, podem chegar, sim, a uma UTI. Isso acontecendo, é possível avaliar o risco de letalidade para um paciente nessas condições hoje? Bom, como eu disse, hoje a proporção de pessoas que são encaminhadas para a UTI de uma forma grave é menor do que nós já passamos em outros momentos. Os números ainda são muito imprecisos em relação à taxa de letalidade e a mortalidade dessa nova variante. Essa mortalidade ainda é um pouco imprecisa, decorrente de números muito heterogêneos mundo afora. Nos países que têm o maior controle, como os Estados Unidos, a gente vê que o percentual comparado com as outras surtos realmente de mortalidade é menor, e ele está mais concentrado em indivíduos não vacinados. Isso, independente da variante, isso mostra um perfil realmente populacional de imunização que vem acontecendo nos últimos meses. Agora, o valor, se a pessoa interna na UTI, sua possibilidade, sua chance de morte, ela tem que ser estimada à beira-leito, com avaliação clínica, definição do quadro de gravidade, aí a gente consegue entender um pouco melhor os reais riscos de cada indivíduo. O senhor pode falar, por favor, sobre a parcela dos brasileiros que resistem à vacinação contra a Covid-19? Bom, hoje o Brasil não está entre os países com menores índices de vacinação, isso graças a uma cultura já brasileira de vacina, sempre fomos uma sociedade exemplar em relação à vacinação para diversas doenças desde o início da infância, então é um país já adaptado à vacinação. Obviamente que teve toda uma polarização política em relação à vacinação para a Covid-19, e isso fez com que houvéssemos alguns focos e algumas pessoas que estão discordantes. A minha opinião agora profissional e também pessoal é que realmente é uma pena para qual lado está sendo levada a discussão. Hoje mesmo eu internei um paciente de uma forma mais grave, que era um perfil típico de paciente que era raro de eu ver agora e que eu via muito no início da pandemia, um acometimento mais extenso pulmonar, doença mais grave, e o paciente tinha optado por não vacinar. Não entrei nos méritos da discussão, mas realmente o que a gente vê é realmente essa resistência levando a um risco maior. Hoje, quando eu penso nos argumentos a serem levantados nessa discussão, todos são muito facilmente quebrados, né? Então, o paciente, não quero vacinar porque eu acho que a vacina foi feita muito rapidamente. Realmente, a vacina, no primeiro momento, ela foi desenvolvida rapidamente, com tecnologia muito avançada, que hoje o mundo já avançou muito em relação à biotecnologia, algo que anos atrás os processos eram muito mais lentos, e ao longo desses últimos 2 anos, todo o processo está sendo muito amadurecido e reestudado e melhor acurado. Sobre as taxas de complicações de vacina, elas são pequenas, percentualmente falando. Quando as pessoas falam, mas eu vi tanto número de pessoas que tiveram miocardite, que tiveram outras complicações com vacina de tal empresa, esses números absolutos, eles são fictícios, porque não são números reais, mas que a percepção é fictícia, uma vez que pensa numa vacina que está sendo difundida para toda a população. Pensa a população brasileira, que é 180 milhões de pessoas. Quando vimos alguns poucos casos, que embora sejam casos numericamente que chamam a atenção, percentualmente não são números impactantes, ou seja, a chance de você ter uma complicação com essas vacinas é muito menor do que a chance de complicação com a doença na forma grave. Então, hoje virou moda as pessoas opinarem sobre miocardite. Eu falo isso com propriedade, eu sou cardiologista e
a inflamação do miocárdio, do músculo cardíaco, ela afeta quase 30% dos pacientes que têm a forma grave da COVID-19, e isso, a taxa de miocardite em pacientes com vacinação é menor do que 4%, ou seja, vacinar ainda protege mais, além de proteger na COVID, especificamente sobre essa pauta que as pessoas levantam sobre miocardite, ela ainda é mais protetora do que a COVID na forma grave. Então, hoje já não vejo espaço para essa discussão de polarização para não vacinação. Entendo que optar por não vacinar ele ultrapassa o limite do direito sobre o seu próprio corpo, seu direito do seu livre-arbítrio. Nós estamos vivendo numa sociedade, sua decisão enquanto a não vacinar impacta na perpetuação de circulação do vírus, e quanto mais o vírus circula, maiores são as mutações genéticas, mais novas variantes vão surgindo, com maiores resistências, e isso faz com que tenhamos maior dificuldade de fecharmos esse ciclo. Então, a decisão não é uma decisão pessoal, mas é uma decisão coletiva e que é importante ser refletida. Inclusive quanto às crianças, doutor Fabrício? O raciocínio é o mesmo, assim, as crianças... Então, mais uma vez, eu realmente não entendo assim, essas recorrências de debates que não fazem sentido. Assim, já está, as adolescentes com 12 anos já estão sendo vacinados há meses. E agora pessoas com 11 anos, que tem um ano de diferença, levantou-se todo um debate, deve ou não vacinar. Hoje um paciente meu falou, olha, eu vacinei minha filha de 12 anos, as 2 doses, tenho meu filho de 10, estou na dúvida se devo vacinar. Então, realmente é compreensível a dúvida das pessoas, porque o debate que é levantado hoje é infundado, mas a pessoa já assumiu os pequenos riscos da vacinação, assim como ela assume o risco quando toma um antibiótico, quando toma uma dipirona, quando toma um paracetamol, qualquer medicação, qualquer tratamento tem potenciais riscos, e a gente sempre pesa na balança risco-benefício. Quando o benefício é maior do que o risco, a gente opta por aquele caminho. E a vacinação, obviamente, tem um potencial de risco muito pequeno, com grande chance de proteção contra a forma grave, proteção contra a contaminação, e que a gente consigamos, de uma vez por todas, parar a circulação desse vírus e encerrarmos essa pandemia, né? Então, isso é fundamental. Doutor, há outras variantes do coronavírus em circulação hoje no Brasil? Então, hoje já tem variantes novas sendo identificadas, isso vai ser cada vez mais comum. Na França já foi identificada uma nova variante, isso vai acontecer uma vez que o vírus continua circulante, isso vai ser cada vez mais comum. Graças a Deus, ainda a vacinação ainda tem tido esse potencial imunológico de proteção contra formas graves, independente das variantes que estão circulantes. Então, embora os indivíduos tenham se contaminado, o vírus tem ficado mais brando nessa contaminação, e isso, com o passar do tempo, vai se tornar como a gripe, que é um vírus que está constantemente circulando, mas de uma forma mais branda, e que a gente vai precisar vacinar constantemente grupos de risco. Então, enquanto o vírus circula, novas mutações vão surgir, isso é esperado, não é nenhuma surpresa. O senhor disse sobre a vacinação de grupos de risco. Pode falar um pouco mais sobre isso? Acreditamos que vai ser isso, que vai ser assim como foi no H1N1 e hoje ainda persiste, né, na vacina da gripe, que cada vez vem incluído as variantes anuais que acontecem, as mutações genéticas anuais que acontecem. No ano seguinte, essa mutação é incluída nessa vacinação e ela é destinada a grupos de maior risco. E isso deve acontecer também com a COVID-19. Conforme a variante, muda o tratamento que o paciente recebe? Não, hoje o tratamento em si tem permanecido a maior parte do tempo como suporte. Alguns dos tratamentos que surgiram como grandes potenciais meses atrás, como por exemplo os anticorpos monoclonais, os estudos mais recentes mostram que na Omicron eles já não são tão efetivos. O comprimido da Pfizer, a medicação da Pfizer, tem mostrado algum potencial, embora, como a apresentação clínica tem sido mais branda, eles têm restringido também indivíduos de maior risco. Então, o tratamento, de maneira geral, ele continua muito semelhante. Temos a opção de alguns antivirais venosos para alguns grupos de maior risco. Na fase hiperaguda, na fase mais grave, tem algumas medicações como imunobiológicos que ajudam a reduzir a atividade inflamatória, mas o eixo do tratamento ainda é muito semelhante ao longo dessas todas as mutações e variantes que nós temos enfrentado. Que recomendação o senhor pode dar aos seus colegas que hoje estão na linha de frente, lidando com as pessoas
suspeitas ou contaminadas pelo coronavírus? Bom, aos colegas médicos, assim, a orientação primordial é que demos o máximo de orientações a essas pessoas sobre essa evolução da doença, sobre os dias estratégicos de serem reavaliados, sobre as possibilidades de serem avaliadas especificamente sobre o risco de desenvolvimento de pneumonia a partir do 7º dia, sobre o controle de sintomas e, essencialmente, sobre o respeito ao tempo de isolamento, que previne e reduz o risco de transmissão e de contaminação de outras pessoas. E para os pacientes, continuam valendo as mesmas orientações que a imprensa divulgou no início da pandemia, em março de 2020? Sim, ainda valem as mesmas orientações em relação às medidas sanitárias, higienização, utilização de máscaras, evitar aglomerações. Isso ainda são medidas válidas e que efetivamente reduzem a transmissão do vírus. E o mais importante de tudo é o acesso à vacinação. Doutor, algum alerta a mais? Fique à vontade. Acho que as informações mais importantes foram passadas, Luiz, e os alertas principais também. Acho que a mensagem final mais importante é que eu acredito que estejamos prestes a terminarmos essa fase negra que nós passamos, fase difícil. Realmente estamos enfrentando essa nova onda, mas de uma forma mais inteligente, já mais calejado, diria. Já passamos por muitos problemas, muitas dificuldades e hoje aprendemos muito. Então, meu grande reforço é: vamos evitar politizar um assunto tão sério, que é um assunto da nossa saúde, da saúde de todos, e que o importante é pensarmos juntos no bem-estar da humanidade, no bem-estar de quem amamos, de quem cuidamos, para que consigamos sair o mais rápido possível dessa condição. É possível imaginar, doutor Fabrício, uma vida sem máscaras, sem álcool gel, e com as pessoas podendo se abraçar? E quando... Eu acredito que sim. Quando? Eu acredito que sim. Ainda não sei quando, mas acredito que sim. Eu acho que já passamos por outras fases com grandes pandemias e que isso foi superado. Não vai ser diferente agora, a gente vai conseguir superar. Não sei dizer ao certo quando, mas quanto mais a gente se fortalecer em nos imunizarmos e evitarmos a circulação do vírus, mais rapidamente nós conseguiremos nos livrar. Esse é um otimismo que tem fundamento científico? Com certeza. Doutor Fabrício, muito obrigado pelas informações todas, pela oportunidade da conversa. Eu agradeço também aos usuários do Portal Brasil 61. O meu nome é Luiz Cláudio Tite e eu sou repórter do Portal Brasil 61. Um abraço.